Olá galera, tudo bem com vocês? A gente está gravando esse vídeo hoje e mandando para vocês para a gente iniciar uma revisão breve sobre os assuntos que a gente abordou nesse pequeno período sobre ressonância magnética, né? Não vamos nos delongar nesse vídeo, a gente vai repassar pelo menos algumas partes mais referente ao aparelho e se detém um pouquinho dentro de um curto período, a gente fala um pouquinho sobre a formação da imagem. Mas o nosso intuito é tentar abordar um pouquinho de cada coisa de uma maneira mais superficial, dando uma pincelada só para a gente reforçar alguns pontos daquilo que a gente já viu no decorrer desse semestre. Então vamos lá? Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o aparelho da ressonância magnética e alguns dos seus componentes. Eu gostaria de começar pelo magneto, né? Esse PowerPoint aqui não é meu, já foi enviado aí, já está na plataforma, vocês já têm acesso a eles. Então, aqui está em um outro formato, mas é praticamente os mesmos slides. Então, vamos lá. O magneto principal, qual que é a principal função dele? O magneto principal ele funciona como um ímã. Então, ele é o responsável por criar o campo magnético e na hora da formação da imagem, ele vai ser o responsável por alinhar os prótons de hidrogênio em um vetor de magnetização longitudinal, né? Que vai ser o vetor de magnetização efetivo também. Bom, isso a gente tem que lembrar, né? Que embora algumas pessoas que ao primeiro contato com a tomografia e com a ressonância achem as duas imagens muito parecidas, a maneira como essas imagens são adquiridas são bem diferentes, né? A tomografia gera a imagem a partir da captação da radiação de uma fonte que irradia o paciente, e a radiação que passa pelo paciente chega nos detectores. A ressonância magnética trabalha com a análise dos prótons de hidrogênio do corpo do paciente, né? Então, lembrando essa questão aí das partículas, porque o tempo todo a gente fala de prótons de hidrogênio na ressonância. Nosso corpo aí é predominantemente água, né? 80%, 80 e poucos por cento água. Composição molecular da água é H2O, né? Hidrogênio e oxigênio, mais abundantemente o hidrogênio. A gente pode dizer que o hidrogênio é o elemento mais abundante do nosso corpo. O hidrogênio ele não é a partícula ideal apenas por ele ser a partícula mais abundante do nosso corpo. O hidrogênio ele também é o mais ideal porque ele é, na verdade, um núcleo leve, né? O núcleo de um átomo, que é aquela partícula que compõe a matéria, ele é formado por prótons e nêutrons. No caso do hidrogênio, ele tem apenas um próton. Um é o número atômico do hidrogênio. E todo elemento que tem o número de massa, que é a soma de todas as partículas do núcleo do átomo, que tem um número de massa ímpar, ele se alinha com o campo magnético. Então, o hidrogênio ele tem massa igual a 1, ou seja, ele se alinha, ele é leve por ser 1 e ele é abundante. Então, o próton de hidrogênio ele é extremamente... Ele é a partícula mais agradável para se estudar, vamos usar essa palavra, né? Ele é a partícula mais requerida aí para ser estudada na ressonância magnética. E aí, quando um paciente ele entra no aparelho da ressonância magnética, os prótons de hidrogênio que estavam desordenados, né? Eles têm um movimento de spin, que é um giro em torno de si mesmo, mas cada um apontando para uma direção. Quando o paciente entra dentro do aparelho de ressonância magnética, o campo magnético fornecido pelo magneto faz com que esses prótons de hidrogênio se alinhem. E isso é o início do estudo da ressonância magnética antes da emissão da radiofrequência, tá? Então, essa é a função do magneto. Dito isso, a gente tem que lembrar que existem alguns tipos de magnetos, né? Uns mais usados, outros menos. E aí a gente tem aqui, o magneto principal pode ser resistivo, permanente ou supercondutor. Quais são as principais características de cada um deles aí? O magneto resistivo, vamos pegar o magneto resistivo. Como que ele mantém o campo magnético dele? Ele tem um circuito elétrico, ele é um cilindro, né? Ele tem
muitas voltas de fios em torno desse cilindro e uma corrente elétrica passando em torno desse cilindro. Mas de onde vem essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica, ela é puxada de uma fonte, né? Ele é, vamos dizer assim, ligado na tomada. O fato dessa corrente elétrica ser puxada de uma fonte faz com que ele gaste muita eletricidade. Então ele tem esse ponto negativo, um magneto resistivo. Tá? Sem falar que ele esquenta muito, precisa de boa refrigeração e a potência dele não é muito alta. Magnetos resistivos, como está descrito aí no slide que vocês têm acesso, eles têm de 0,25 a 0,5 Tesla. Ele não é tão potente e isso influencia um pouquinho na qualidade da imagem que vai ser gerada no exame. Outro tipo de magneto é o magneto permanente. A característica desse magneto é que ele gera o campo magnético utilizando materiais que já têm características magnéticas, né? Ele é um magneto um pouco menor, né, como a própria imagem pode mostrar. Aí o pessoal pergunta, por que não faz maior? Ele não faz maior porque ele ficaria muito pesado. Tá? Por isso ele é feito pequeno, ele só atinge 0,2 Tesla, é um magneto de baixo campo e que só realiza exames de extremidades. Essa é a limitação dele. O bom é que ele não possui muito custo de manutenção, tá? E não utiliza gases criogênios, não utiliza energia elétrica, então ele tem algumas características que o fazem ser agradável e outras que o fazem não ser tão eficiente. O magneto mais usado, mais conhecido aí também, né, é o magneto supercondutor. Ele pode ir de um magneto de médio campo, né, 0,5 Tesla, até um magneto de alto campo, 3 Tesla. Isso influencia bastante na qualidade da imagem. Isso é o que vai fazer com que os exames tenham um bom desempenho. Como que esse magneto funciona? Ele é parecido com um resistivo na característica de que ele é um cilindro, tem quilômetros de fios, mais fino que um fio de cabelo, de nióbio e de titânio, enrolado em torno desse cilindro, e quando ele é criado, passa-se uma corrente elétrica para dentro desses fios, e essa corrente elétrica ela é selada. Nem um elétron sai, nem um elétron entra. E essa corrente elétrica fica circulando, né? A gente diz que ele é supercondutor porque ele não tem resistência elétrica. Mas o que faz com que ele não tenha resistência elétrica? Os gases criogênios, né? Hélio e hidrogênio numa temperatura tão baixa que façam que eles fiquem líquidos. Esse cilindro mergulhado dentro dos gases criogênios, né, agora na forma líquida, cria a questão da supercondutividade. E aí essa corrente elétrica ela se torna ininterrupta, sem necessitar estar conectado a nada. Então, esse magneto, ele é um magneto que ele não consome uma energia mensal, vamos dizer assim, né? Ele não vai dar uma alta conta para a Eletropaulo, para a gente ter que pagar. Então ele gera o seu campo magnético por si só. Ele já é um ímã, sempre vai ser um ímã, a não ser que em caso de acidente a gente precise eliminar esses gases criogênios para abaixar o campo magnético através de algum processo específico. Então, ele tem alguns pontos positivos, outros negativos, né? Mas ele é o mais utilizado por causa dessa questão. Então tá aí as características dele, ele não desliga nunca, não dá para tirar o campo magnético tirando da tomada e colocando, ele sempre é um ímã. A refrigeração dele, né, com gases criogênicos também, o hélio líquido, e é o mais utilizado, tem propriedades supercondutoras. Bom, tá tudo descrito conforme aquilo que a gente já falou. Então, assim, eu queria encerrar essa revisão sobre o magneto focando um pouquinho nessa parte. O aparelho de ressonância magnética ele vai ter muitos componentes diferentes, né? Ele vai ter as bobinas gradientes, responsáveis pelos cortes pelo corte sagital, coronal, axial, né? Bobina X, Y, Z. Vai ter bobinas, por exemplo, chincoio, que é para reforçar o campo magnético. Você vai ter bobinas acopladas às regiões específicas do corpo do paciente, que vão funcionar como antena, que vai captar o sinal que vem do corpo do paciente para mandar para o aparelho, para que ele possa gerar imagem, né? Mandar para o computador que o computador gere imagem.
você vai ter uma série de outros componentes. Mas a princípio a gente quer focar apenas nesse ponto que é os magnetos responsáveis pela produção aí do campo magnético, que faz o alinhamento dos prótons de hidrogênio. Tá certo? Até a próxima então. Na próxima a gente vai dar continuidade a essa pequena revisão, né? A gente tenta fazer em 10 minutinhos, que é pouco. A gente tenta ver um pouquinho mais das outras bobinas e, se der tempo, um pouco sobre a formação da imagem, para a gente só poder dar uma pincelada rápida naquilo que a gente já viu em sala de aula.